Olá, nono ano, vamos para a terceira aula, então, sobre o neoliberalismo, globalização e a crise do socialismo. Na aula passada, então, nós vimos o fim da União Soviética, quando o bloco socialista acabou entrando em crise e se desmanchou, se fragmentou. Na aula de hoje, para nós encerrarmos, então, este assunto, nós vamos ainda continuar vendo as consequências do fim do socialismo, do bloco socialista lá no leste europeu. Também veremos a questão da Alemanha, que foi fragmentada durante a Guerra Fria, tendo parte do seu território pertencente ao bloco socialista. Nós veremos então a reunificação da Alemanha e, por fim, como o mundo ficou após esse período, então a nova ordem do mundo após a Guerra Fria, após o período do mundo bipolarizado. Então vamos lá para a nossa aula. Bem, o leste europeu, aquela região da Europa Oriental, foi um país que eram países que estavam muito próximo da Rússia e, portanto, fizeram parte ali do bloco socialista, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No entanto, como nós vimos na aula passada, aquela política de abertura da perestroika e da glasnost enfraqueceu não só o socialismo, mas também, claro, enfraqueceu a própria União Soviética. Então, aqueles países do leste europeu que estavam mais próximos da Rússia e sob influência soviética vão desejar, então, mudar seus rumos, tornarem independente e poder, então, seguir os seus próprios caminhos. A Polônia, por exemplo, vai ser o primeiro país daquele bloco, daquela região do leste europeu, a eleger um governo não socialista. Isso aconteceu em 89. Um outro exemplo vai ser a Hungria. A Hungria é administrada, governada pelo Partido Comunista. Esse Partido Comunista vai alterar a sua orientação política, vai fazer algumas mudanças, transformando num partido socialista. Então, apesar de parecer ser a mesma coisa, essa mudança vai se tornar o partido um pouco mais flexível, um pouco mais brando, de forma que vai se abrir para a entrada de capital estrangeiro, ou seja, agora aderindo a alguns princípios capitalistas. Uma vez que, em termos de produção de riqueza, o socialismo se mostrou bastante problemático, bastante falho. Um outro exemplo importante do leste europeu vai ser o caso da Tchecoslováquia, que vai sair do bloco e o primeiro-ministro era comunista ainda, o Ladislav Adamek. Ele vai renunciar em 90, já que eles saíram do bloco, então, para desmembrar de vez desse Partido Comunista, e vai, então, iniciar um processo de transição do socialismo para o capitalismo, permitindo também a entrada de capitais estrangeiros, privatização de empresas, já que todas as empresas estavam, então, sob domínio do Estado, e, então, adotando também alguns princípios capitalistas. E a Tchecoslováquia vai passar, então, por uma revolução neste período, se separando, então, em dois países. Então, a Tchecoslováquia vai se fragmentar, formar dois países, a Eslováquia e a República Tcheca. Então, de um país, formaram-se dois. Esta revolução que levou à divisão da Tchecoslováquia foi denominada de Revolução de Veludo, porque foi uma violência que ocorreu foi, melhor dizendo, uma revolução que aconteceu sem violência, diferente de outros países do leste europeu, que teve esse processo marcado por bastante conflito, por guerras e violência, como nós veremos exemplos daqui a pouquinho. Mas nesse caso da Tchecoslováquia, então, foi sem violência, e isso se deu porque essa separação do país se deu de forma pacífica, porque os tchecos e os eslovacos que formaram, então, esses dois países, ocupavam regiões distintas do país. Então, eles não estavam misturados, eles ocupavam partes distintas do país. Então, foi simplesmente de fazer a divisão geográfica e ficou tudo certo. Agora, a Iugoslávia, também outro país importante do leste europeu, vai sofrer um pouco mais neste processo. A Iugoslávia era formada por 6 repúblicas em seu território. Dessas 6, 4 repúblicas vai derrotar o socialismo nas eleições de 1990. Porém, a Iugoslávia vai continuar com o sistema socialista
porque o socialismo acabou vencendo as eleições na República da Sérvia e também na de Montenegro, que eram as duas maiores repúblicas do país. Então, como essas duas eram as maiores, ela acabou então se sobrepondo às demais. Aí, é claro, nós temos então 4 repúblicas que não querem mais o modelo socialista e duas que mantiveram este modelo. Há aqui então uma divergência de interesse entre esses grupos, que acabou culminando então numa guerra civil, a Guerra da Iugoslávia, uma guerra que foi bastante complicada e que acabou dividindo o país em vários territórios menores, em vários países menores. A Sérvia e Montenegro vai ser os principais herdeiros da Iugoslávia, e o socialismo por lá vai durar até 1992. Então, agora falando mais especificamente da Alemanha, do processo de reunificação da Alemanha, é importante lembrar que quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Alemanha, considerada mais uma vez a culpada pela guerra, ela vai ser dividida então em blocos e acabou tornando então 2 países, né, dentro de um só. A República Federal Alemã, a RFA, que era pertencente ao bloco capitalista, e a República Democrática Alemã, a RDA, que pertencia ao bloco socialista. E vocês se lembram, quando nós estudamos a Guerra Fria, que essa divisão da Alemanha Ocidental ou Alemanha Oriental, sendo a Alemanha Ocidental capitalista, a Alemanha Oriental socialista, e além daquela situação da capital Berlim, que tinha o seu muro, o famoso Muro de Berlim, esses 2 elementos, a Alemanha dividida mais o muro, tornaram-se o grande símbolo da Guerra Fria, deste mundo bipolarizado, o mundo dividido entre capitalistas e socialistas. Mas a Alemanha, com o passar do tempo, vai passar por pressões populares, tanto internas e pressões populares de outros países, para realizar a sua unificação, acabar então com essa divisão entre a Alemanha Ocidental e Oriental, a Alemanha capitalista e socialista. E essas pressões populares, elas ocorriam desde 87, alguns anos antes já. E alguns pontos importantes ocorreram neste período. Um exemplo é quando o Donald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos naquele momento, fazia uma visita à Alemanha nas comemorações dos 750 anos da cidade de Berlim. E aí, no seu discurso dessas comemorações, ele vai fazer então um apelo, vai enviar ali uma mensagem direto para o Mikhail Gorbachev, que nós vimos na aula anterior, era o secretário-geral do Partido Comunista lá na União Soviética, portanto, era aquele que comandava toda a União Soviética. E nesse discurso, o Ronald Reagan vai dizer o seguinte, acompanhem, aí tem na apostila de vocês esse texto. Então, ele dizendo, entre aspas, né? Ficamos sabendo de Moscou sobre uma nova abertura. Ele começou o discurso. Esses sinais de mudança seriam reais? Deveríamos acreditar ou confiar nessa conversa? Se assim for, disse o Reagan, carregando a expressão e falando cada vez mais alto, mais rudemente, martelando cada palavra como se fosse um prego, dê-nos um sinal de que o senhor é sincero, o sinal que seria inconfundível. Secretário-geral Gorbachev, se o senhor busca a paz, se busca a prosperidade para a União Soviética e Europa Oriental, se busca a liberalização, venha até este portão. Senhor Gorbachev, abra este portão. Senhor Gorbachev, derrube este muro. Então ele faz um apelo ali então para derrubar o muro famoso Muro de Berlim, ou seja, fazer essa passagem, essa abertura então do bloco socialista para o bloco capitalista. Só que esse apelo do presidente, claro, era uma questão política, havia então aquela disputa ideológica ainda entre os 2 países. Então, claro que esse apelo somente foi insuficiente. Foi necessário muitas manifestações e greves na Alemanha Oriental para que eles pudessem ceder. E aí o Erich Honecker, que era o secretário-geral do Partido Comunista Alemão, ele não era adepto a essas mudanças. E aí os vizinhos ali, a Hungria e a República Tcheca, que já estavam no processo então de mudança, vai permitir a passagem dos alemães orientais, ou seja, dos alemães do bloco socialista, pelas suas fronteiras, permitir que eles saíssem então da Alemanha Oriental e entrassem nos seus territórios.
E aí os alemães orientais aproveitaram as férias de verão de 89 e vão viajar para esses países que eram integrantes da Cortina de Ferro, que fazia aquela divisão entre os blocos socialista e capitalismo. E aí a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, a Alemanha Socialista, ela não exigia autorização para se fazer a viagem, né, para sair de um território para o outro. Então muitos países aproveitaram essa situação e partiram para países capitalistas, ou seja, fugiram, mudaram para países capitalistas. E aí tinha um grande número de alemães orientais fugindo então do seu território, indo para países capitalistas. Então Erich Honecker, diante dessa crise, vai ser substituído então por Egon Krenz. O Krenz era menos conservador e aí precisava resolver então a evasão de alemães orientais, ou seja, resolver esse problema da saída dos alemães para outros países. Ele vai se reunir então com a cúpula do Partido Comunista da República Democrática Alemã, ou seja, com a cúpula do Partido Comunista que governava a República Socialista, né, a parte socialista da Alemanha, para tentar criar um documento para regulamentar a saída dos alemães, afrouxar as regras da saída dos alemães. Bem, eles fizeram então esse documento, fizeram um acordo, e aí durante a entrevista coletiva, quando esse documento foi anunciado, alguém ali perguntou então a partir de quando que aquelas regras que afrouxavam a saída dos alemães orientais ia começar a valer, quando que ela começaria a vigorar. E eles perceberam então que não estabeleceram uma data para aquilo. E uma vez que não estabeleceu uma data, foi anunciado então naquela entrevista que a vigência seria imediata, ou seja, a partir daquele momento aquelas regras já estariam em vigor, já estaria funcionando. E a publicação desse documento foi no dia então 9 de novembro de 89. E aí, a passagem pelo Muro de Berlim foi autorizada. Quando a população lá da Alemanha Oriental ficou sabendo, porque, gente, o pessoal da Alemanha Ocidental, da Alemanha capitalista, não tinha o menor interesse de passar para o outro lado. Mas quem estava na Alemanha Oriental, que eram aqueles que estavam frequentemente tentando fugir da região, queriam passar para a parte ocidental. Então eles vão avançar diante do muro, com muito medo dos guardas do muro reagisse de alguma forma, atacasse de alguma forma, mas perceberam que não houve nenhuma reação dos guardas. Os guardas já não tinham mais por que proibir a passagem, uma vez que a passagem estava aberta, estava permitida. Então os portões do muro que tinha naquele muro foram abertos, permitindo a passagem da população. E aí é claro que naquele ímpeto, naquela vontade, naquela ânsia para passar para o outro lado, a população então perceberam a importância daquele evento e num ato simbólico foram até o muro para derrubar aquele muro, e a própria população então joga abaixo o Muro de Berlim. Bem, a derrubada do Muro de Berlim é simbólico, assim como o próprio muro simbolizava então o mundo bipolarizado. A sua derrubada também simbolizava, então, não só o fim daquele mundo bipolar, mas também o desejo dos alemães para realizar aquela unificação. Neste momento, o plano de abertura da União Soviética com a Glasnost, com o plano de abertura política, já estava em vigor, então os soviéticos resolveram se retirar da Alemanha e não interferir mais naquele território. E aí, em março de 1990, a Alemanha vai passar por eleições para escolher um novo governo que ia comandar o processo de reunificação do país. Só que, ao invés de acontecer uma união do bloco capitalista e o do bloco socialista, o que acabou acontecendo na prática, de uma maneira bastante espontânea, foi que a parte capitalista engoliu a parte socialista, ela absorveu a parte socialista. Por quê? Eles perceberam que tudo que tinha na Alemanha Oriental, quase tudo não se aproveitava mais. Por exemplo, as indústrias que tinham na parte oriental, na parte socialista, elas foram eliminadas porque elas eram pouco competitivas, elas não davam conta de competir no mercado capitalista. Além disso, a Alemanha vai adotar o modelo capitalista em todo o país, então o modelo socialista desaparece definitivamente da Alemanha, e as moedas e o sistema de leis que vigoravam na Alemanha Ocidental passa a ser, então, adotada pelo lado oriental. Então, na verdade, perceba que todo o modelo que existia na Alemanha Ocidental, no modelo capitalista, permanece. O que vai acontecer é que este sistema que existia na Alemanha capitalista, na Alemanha Ocidental, vai se espalhar por todo o território. E aí há, então, a união da Alemanha, e a Alemanha se tornará o que é
nos dias de hoje. E aí, gente, teremos uma nova ordem no mundo, uma nova ordem mundial no mundo. Porque a crise socialista vai levar à desagregação da União Soviética, e aí, com isso, leva ao fim do socialismo lá no leste europeu, vai fazer com que a Guerra Fria acabe, vai cessar a Guerra Fria e, consequentemente, vai acabar também com o mundo bipolarizado, aquela disputa ideológica entre as duas potências. Nesse sentido, os Estados Unidos, que era o grande representante do bloco capitalista, vai se tornar a principal potência militar e econômica do mundo. O capitalismo passa a predominar na maioria dos países, então vai ser o sistema econômico que vai prevalecer. E aí, a tendência agora do capitalismo, a partir desse momento, é a formação de blocos econômicos, como, por exemplo, nós temos aqui o Mercosul, temos lá a região do euro, lá na Europa, a União do Euro, que basicamente era a formação desses blocos econômicos para concessão de garantias e incentivo entre os países pertencentes a este bloco. Então, às vezes um país só ele não é competitivo, e quando ele reúne num bloco, ele se torna competitivo. Pegando o exemplo aqui da nossa região. Então, às vezes, em termos de mercado internacional, o Brasil, em alguns ramos, talvez sozinho não dá conta de competir com o mercado internacional. E, por exemplo, a Argentina, Paraguai, Uruguai, talvez eles sozinhos também não conseguem ser competitivos no mercado internacional. Quando se reúne, então, num bloco, o bloco aqui, no caso, o Mercosul, então esses países vão unir força, eles cooperam entre eles, e aí eles acabam se tornando competitivos no mercado internacional, e aí as relações acabam se tornando em blocos. Bem, isso lá no início dos anos 90 se tornou uma tendência, acabou se consolidando nos anos 2000, e agora, nesse momento que nós estamos, nos anos 20, né, esse sistema tem se mostrado em crise. Então, alguns países estão deixando os blocos, pretendem deixar os blocos, nós estamos indo por um caminho de desfragmentação desses blocos econômicos mais uma vez. Uma tentativa, pelo menos, né? Em alguns lugares, como por exemplo na Europa, a Inglaterra, que o Reino Unido, que é um grande representante ali, a população resolveu sair da zona do euro, do bloco econômico que tem lá, mas com muita dificuldade. Então, bastante controversas as tentativas de sair. Então, num primeiro momento, a saída parecia um pouco interessante, depois na prática não se mostrou tanto. E também, essa saída não é tão por questão econômica, mas sim por questões ideológicas mesmo, é questão de escolha partidária, de escolha política e não necessariamente econômica, é por isso que as decisões têm sido bastante controversas, tá certo? Então, para não dizer que os princípios socialistas desapareceram completamente, ele ainda subsiste em países como a China e Cuba, então lá ainda eles se dizem socialistas, mas o fato de desaparecer o socialismo quase que no mundo inteiro não significa que nós eliminamos, que o mundo eliminou aquela vertente de esquerda que existia. O que vai acontecer agora é que essa vertente vai precisar, então, se reformular. Então, aquelas pessoas que se declaravam socialistas até os anos 90 e perceberam que o socialismo, na prática, houve muita dificuldade de ser implantado e falhou, eles precisaram, então, repensar a sua forma de enxergar o mundo e então pensar no capitalismo como um sistema mais eficiente de produção, mas agora o que vai ser a luta dessas pessoas que antes se declaravam socialistas e agora não são mais, vai ser adotar sim um sistema capitalista, mas lutar para que esse sistema capitalista seja um pouco mais justo, acaba com as diferenças sociais nos países, que o capitalismo ajuda a acentuar as diferenças sociais, as diferenças em termos de acesso à renda. Então, vai haver algumas transformações naquela vertente de esquerda dos anos 90 para cá. Por isso que hoje, às vezes, há alguma confusão na cabeça das pessoas. Então, o que era ser de esquerda até os anos 90 é uma coisa, o que é ser de esquerda hoje é outra. E, claro, também o que era ser de direita até os anos 90 é uma coisa, o ser de direita hoje é uma outra coisa. E esses conceitos de direita e esquerda mudam de país para país. Então, o que é considerado direita e esquerda no Brasil não é necessariamente o que é considerado direita e esquerda lá nos Estados Unidos ou em outros países da Europa, tá certo?
Mas o mais importante vocês saberem aqui é que essa nova configuração do mundo, ela vai ser marcada pela globalização, né? Um mercado global, um mundo interligado, tudo globalizado, e a internet ajudou a acelerar esse processo. E aí nós formamos então uma nova ordem no mundo, uma nova ordem mundial. Então é essa o assunto que nós teríamos nessa unidade. Ele é muito importante para nós entendermos o mundo de hoje. Portanto, para entender muitos elementos do nosso cotidiano, essa matéria é fundamental. Portanto, caso tenha dúvida, veja novamente, mande suas perguntas e estude, porque ela é muito importante.